As algas são uma opção sustentável na produção de biocombustível, pois possuem estrutura simples e se reproduzem mais rapidamente que os vegetais. Beleza, realmente, né? Micro-organismos tendem a se reproduzir muito mais rápido do que organismos multicelulares, né? Como os vegetais super. Briófita já é um vegetal, né, multicelular, né? Inclusive, a nova taxonomia, os grupos agora a gente não considera mais algas, tá basicamente protistas, e os vegetais a gente só considera o reino planta a partir de briófita, que já é um ser multicelular. Então as plantas elas são multicelulares, não tem planta unicelular. Beleza? A alga, que é um ancestral das plantas, tá certo? Elas podem se apresentar de forma unicelular. Então, possuem estrutura simples, se reproduzem mais rapidamente que os vegetais, além da grande capacidade de absorver dióxido de carbono, porque elas crescem rápido, elas absorvem através da fotossíntese, e esse crescimento rápido exige uma absorção rápida de dióxido de carbono. Tanto é, né, que todo estudante de biologia tem que saber que aquele mito de que a Amazônia é o pulmão do mundo está errado. A Amazônia seria um radiador, né, comparando aí com o funcionamento de um carro. A Amazônia tem um papel de resfriar o clima, porque ela joga na atmosfera muito vapor d'água e provocar, né, ela joga nessa água, essa água sobe, resfria, traz chuvas e ela traz umidade, principalmente para a América do Sul, tá certo? Então seria tipo um radiador. O grande pulmão do mundo que pega, o grande fotossintetizante do mundo são as algas, são os mares, tá certo? As cianofícias, por exemplo, elas é que têm um grande poder em grande quantidade de estar absorvendo o dióxido de carbono, o gás carbônico, o CO2, e estar produzindo o açúcar para ela crescer e liberando oxigênio, que é o que a gente quer. Ou seja, o descarte da fotossíntese que a gente, tá certo, mais aproveita em relação à fotossíntese, nós animais. Esses organismos não são constituídos por tecidos heterogêneos. Como assim tecidos heterogêneos? Você não vai observar numa alga, tá certo, tecidos, formação de tecidos diferentes como numa planta. Se você olha para uma briófita, você vai identificar o tecido formando os filóides, as folhas, o cauloide, aquele caulezinho fininho, e o rizóide, tá certo? Até olhando para o angiosperma, onde você vai encontrar vários tecidos no caule, diferentes tecidos nas raízes, tecido formando a folha, tecido formando o fruto. Então eles não têm essa heterogeneidade. É basicamente, tá certo, uma células que se amontou e você vai ver ali, tá certo, uma diversidade muito baixa quando é uma alga pluricelular, tá certo, diferente dos vegetais. No entanto, né, entretanto, assim como os vegetais possuem parede celular, esse que era o grande trunfo. Você tinha que ter o conhecimento de que a parede celular dos vegetais, como das algas também, é feito de um açúcar, né, um polissacarídeo, e que açúcar é esse, né? É a celulose. E aí, para a obtenção de biocombustível a partir de algas e vegetais, é necessário utilizar no processo a enzima o quê? Qual é a ideia? Você cultivar algas, fazer com que as algas cresçam, ou esses vegetais cresçam, como é que a cana-de-açúcar, né? A gente produz álcool, que é um biocombustível através da cana-de-açúcar, e depois você tem que retirar o açúcar desses seres, ou então quebrar os açúcares, tá certo? Como as algas e os vegetais têm parede celular, para poder obter biocombustível de algas, você teria que quebrar essa parede celular para poder aproveitar os açúcares. E se a parede celular das algas, como também dos vegetais, é feita de celulose, a enzima que você quer é a celulase. Tá certo? A ase de enzima, ou seja, enzima que quebra a celulose. Tá certo? A amilase, tá certo? O amido, se você colocar essa amilase junto com algas, você não tem amido, tá certo, ali nas algas. O amido ele vai estar nos vegetais, só que muitas vezes dentro da célula, tá certo? O que a gente chama de amiloplasto. Você primeiro teria que quebrar a parede celular, tá certo? Maltase, tá certo? A maltose, que é a junção, né, de glicose com glicose, tá certo? Você estaria guardado, por exemplo, no próprio malte, né? A gente utiliza isso na produção de cerveja. Você tem a própria Saccharomyces cerevisiae, ela tem a própria maltase, tá certo? Mas isso não seria efetivo para algas. Fosfatase, você vai trabalhar em cima de compostos que possuem fosfato. A parede celular não vai, a membrana tem fosfato, mas a parede celular não,
tá certo? Você teria que quebrar a primeira parede celular. Quitinase, quitina é um açúcar animal, tá certo? Você só vai ver quitina basicamente formando, tá certo, o exoesqueleto de artrópodes, ou então a parede celular de fungos. Quitina também é um açúcar fúngico, tá bom? Tem nada a ver com alga ou com vegetais.